Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de decoração de bolo aqui do canal. Eu sou a Claudinha do Claudinha Festas e hoje eu vim trazer essa linda decoração, gente, que é o bolo com o tema do bolo fofo para menina. Então vamos lá, gente, eu tenho aí um bolo de 25 centímetros de diâmetro por 14 centímetros e meio de altura. Esse bolo, gente, é um bolo massa branca manteigada de baunilha. A gente já tem receitinha no canal. Porém, essa massa de bolo, ela ficou mais moreninha. Deixa eu te explicar o que acontece quando ela fica assim, ó, mais moreninha por fora. É por conta da quantidade de massa que eu coloco no meu tabuleiro. Então, para eu não ter que tirar o bolo clarinho e o meio ali do bolo, né, ainda cru, então eu deixo ele assar mais um pouquinho e só tiro quando ele tá bem assadinho, tá, gente? Porque senão eu perco o bolo todo. A luz, a iluminação aqui de casa não ajuda muito, né? Então parece no vídeo aí que ele tá bem douradinho, mas não tá não, tá, gente? Ele assou só um pouquinho a mais para não correr o risco de ficar o meio do bolo cru e eu acabar perdendo aí a minha massa toda, tá? Então, vamos voltar lá pro vídeo. Massa branca manteigada de baunilha, a gente já tem receitinha aqui no canal. Mesmo ela estando bem douradinha por fora, ela fica bem clarinha por dentro. Tem vídeo aqui, gente, que no final do vídeo eu mostro, mesmo ele assim bem douradinho, eu mostro partindo o bolo e vocês conseguem no vídeo ver que a massa fica bem clarinha por fora, tá? Então, gente, o recheio desse bolo... Ah, Jesus, esqueci. Acho que foi brigadeiro com ninho ou ovo maltine com ninho, tá bom, gente? Então, bati o meu chantilly em ponto bem firme, em ponto bem poroso, pra poder fazer a pré-camada no meu bolo, tá? Agora eu coloquei aí, né, um vestígiozinho de chantilly que eu já tinha na minha geladeira, né, do bolo anterior. Então eu tô unindo os dois recheios, o recheio que eu bati antes e o recheio. Ih, gente, hoje tá difícil aqui. O chantilly que eu tinha batido antes, eu fiz a pré-camada e bati mais um pouquinho de chantilly para poder tá cobrindo o bolo, porque a quantidade que eu tinha batido não era o suficiente, tá? Lembrando que aqui eu aproveito eles, tá, gente? Então, se sobrou um pouquinho de chantilly já batido, se eu faço uma quantidade de chantilly que é um pouquinho maior referente ao bolo que eu vou fazer, que eu vou decorar, então o que sobra, né, eu procuro não tingir o meu chantilly todo, mesmo sendo de uma cor só, tá? Eu vou ali olhando e colocando no meu bowl a quantidade de chantilly que eu acho que vai dar para aquele bolo. Vou colocando de pouquinho em pouquinho, olhando para a quantidade de chantilly que eu já tô separando para o bolo, tá? Então, quando sobra o chantilly já batido, bem clarinho, eu guardo para estar utilizando em outro bolo, tá? Quando sobra bem pouquinho, eu acrescento um pouquinho mais de chantilly líquido e volto a bater de novo, tá? E quando sobra assim com cores, quando eu não consigo fazer junção de cores, eu falo bastante isso em outros vídeos sobre junção de cores. Quando é um bolo, por exemplo, que sobra um corante azul, por exemplo, o próximo bolo vai ser amarelo ou laranja, aí eu descarto o chantilly, tá? Mas quando tem branquinho, eu não jogo fora não, tá? Eu reutilizo para a próxima decoração. Então, gente, feito isso, vamos voltar pro bolo rapidinho. Feito isso, bati o meu chantilly em ponto bem firme, em ponto bem poroso, fiz a pré-camada no meu bolo e em seguida peguei a quantidade de chantilly que eu ia estar utilizando ali, né? Hidratei todo o meu chantilly antes de separar as cores, tá? Então eu vou hidratando com leite condensado, vou colocando leite condensado aos poucos, tá? Para não perder o ponto, e o mesmo eu faço com o corante, tá? Depois do meu chantilly todo hidratado, eu separo ali a quantidade que eu vou utilizar em cada vasilhinha ali, em cada bowl.
E vou colocando corante também aos poucos para não perder o tom também das cores que eu quero, como foto inspiração que o cliente manda para mim, tá? Então, separei ali, fiz ali o meu azul, coloquei dentro da minha manguinha de confeitar sem o bico para auxiliar a aplicação desse chantilly no meu bolo. Em seguida, passei a espátula para poder selar e evitar da bolha de ar, trazer, né, bolhas de ar para o meu bolo. Então, o mesmo eu tô fazendo aí com o amarelo, né? Peguei o chantilly já hidratado, coloquei a cor aí amarelo. O corante que eu utilizo, gente, é o corante da marca em gel, da marca da Fab ou da marca da Mago, tá? O corante que eu utilizo para chantilly. Em seguida, selei também esse chantilly no meu bolo para evitar tá trazendo tanta bolha de ar. Porém, gente, agora nesse rosa, vocês vão perceber aí, eu não percebi, gente. Por isso que eu falo que é importante ter bastante controle de quando você colocar o seu chantilly no seu bolo e ficar bem atento às bolhas de ar, tá? E essa parte rosa que eu vou colocar agora no vídeo tá aparecendo bastante, ficou muito aparente, gente. Mas pessoalmente eu não percebi essa falha, tá? Eu tinha bastante encomenda, a gente acaba pegando excesso de encomenda diariamente, né? Querendo entregar para não deixar passar em branco, a gente quer fazer, a gente quer ter mais um trabalho, né, mais uma foto no nosso Instagram, a gente quer, né, pegar para não deixar passar em branco, às vezes é até um cliente antigo e a gente quer pegar e a gente acaba pegando excesso de encomenda e não dando tanta atenção. Então, gente, foi isso que aconteceu nesse bolo aí, tá? Eu tinha nesse dia um excesso de encomenda, eu deveria estar com mais 4, 5 ou 6 encomendas, não me recordo muito bem, tá? Então eu não dei tanta atenção à bolha de ar que apareceu no meu bolo, gente. Mas se eu tivesse visto, com certeza eu teria tirado e essa eu não vi. Editando aqui o vídeo, né? Cortando, editando o vídeo, acelerando o vídeo, que eu fui ver que a bolha de ar nesse bolo ela ficou bastante aparente, mas pessoalmente ela não tava desse jeito. E ainda bem, gente, que o bolo era para bem pertinho e nada aconteceu, até porque essa cliente está comigo já há bastante tempo, de mêsversário, né? Foi 1 aninho, então ela já tá comigo há bastante tempo e nada aconteceu, até porque a gente acaba criando, quando a gente faz quando a gente pega esses mêsversários para poder fazer, a gente acaba criando, né, aquele vínculo com o cliente de estar todo mês ali escolhendo modelinho de bolo, tudo isso, a gente acaba criando aquele vínculo. E ela não tinha me dito nada, que a bolinha estourou, que ficou buraquinho, então provavelmente deu, graças a Deus deu tudo certo, essa bolinha não estourou, mas ela ficou bem aparente, então por isso que eu falo que na hora de você tá decorando o seu bolo, selar direitinho aí o seu chantilly, prestar atenção na espátula, no desenho, tá? Aqui geralmente eu costumo pegar excesso de encomenda, por isso que alguns detalhes eu acabo não conseguindo perceber, mas vocês vão entender tudinho nesse bolo aí, tá, gente? Então, selei ali todas as minhas cores, em seguida eu venho ali com a espátula de textura. E aí, gente, nessa parte vocês já conseguem perceber a bolha de ar que tá no meu bolo. Foi umas 2 ou 3, mas elas estavam bem curtinhas, não deu para eu perceber. Aqui no vídeo, gente, tá aparecendo, elas estão aparecendo bastante, que vergonha, né? Mas pessoalmente elas não estavam aparentes tanto assim do jeito que saiu no vídeo, tá? Então eu fui ali, ó, alisando toda a parte de cima. Na parte de cima do meu bolo, no topo do bolo, eu percebi que faltou um pouquinho mais de chantilly, então eu ia tirando ali da lateral e colocando ali na parte de cima. Gente, todas as vezes que eu passava a espátula no meu bolo para as cores não se unir tanto, né, para eu ter aí essas cores bem bonita, bem desenhada, bem definida,
eu limpava a espátula e depois eu voltava com a espátula de textura pro meu bolo, tá? Todas as vezes que eu passo a espátula na lateral, sobe um pouquinho a quina, e todas as vezes que eu passo a espátula para limpar a quina, arreia um pouquinho na lateral. Então, gente, é um trabalhinho de formiguinha mesmo, gente. A gente vai ajeitando ali até onde a gente vê que o nosso bolo tá bem certinho, bem bonitinho. Mas aí vocês conseguem perceber bastante, né? As duas bolinhas de ar, gente. Mas não tem problema não, gente. Graças a Deus deu tudo certo. Então eu vou limpando, passo na lateral, tiro excesso de quina, volto com a espátula para lateral, e é esse trabalhinho de formiguinha mesmo, gente, até a gente ver que tá bem certinho, tá? Em seguida eu fiz ali, ó, a espiral com a minha espátula de ferro, mas eu vou voltar a fazer esse espiral novamente. Gente, minha bailarina não ajuda, né? Quando o meu bolo ele tá pesado, então a bailarina ela samba bastante, ela não ajuda muito não, gente. Quando o bolo tá levinho, fica mais tranquilo de eu girar a bailarina e fazer o meu trabalho. Mas quando o bolo tá pesado, que esse bolo é um bolo de 25 centímetros de diâmetro, eu não peso o bolo aqui, gente, porque eu trabalho por fatia. Mas quando tá pesada, a bailarina, ela não ajuda muito não, tá? Mas como já venho fazendo já há bastante tempo, né? Já são muitos bolos que eu já sei como lidar com a minha bailarina aqui, tá? Mas porque eu já aprendi, mas é um pouquinho difícil, mas eu já aprendi a lidar com ela quando eu faço os bolos pesados, tá? Então, gente, vocês perceberam que nesse bolo ficou aí algumas bolinhas de ar, tá? Mas agora eu não percebi mesmo olhando, gente, pro bolo. Vocês estão vendo aí, ó, que eu tô girando a bailarina várias vezes, estou voltando pro mesmo lugar várias vezes, mas eu não percebi que elas estavam assim bem grandonas, bem grotescas, eu não percebi. E comecei ali a colocar o topo de bolo, o cenário do meu bolo, com bastante calma, com bastante cuidado, com bastante delicadeza. É o que eu sempre falo aqui, que ele precisa ter harmonia, né? O cenário do nosso bolo, ele precisa ter harmonia. Para você que chegou até aqui e está gostando do vídeo, não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever aqui no nosso canal, assinar o sininho de notificação para não perder nadinha, tá, gente? A gente tem bastante dicas boas por aqui e tá chegando mais e mais, tá? Então vou colocando ali, ó, o cenário do meu bolo com bastante calma, com bastante cuidado, porque vai dizer bastante sobre o seu trabalho, você colocar o cenário do seu bolo bem devagarzinho, aquela decoração bem bonita, gente. Procurar ter essa harmonia, seja com topo de bolo, seja com bolo de frutas, seja com bolo de chocolate, seja com qualquer tipo de decoração de bolo, gente. Quando a gente apresenta, é o visual mesmo, né? O primeiro cliente come com os olhos para depois experimentar o sabor. E estando tudo certinho, né? Aquela harmonia de cenário de bolo, de recheio, de massa, estando tudo certinho, independente do que você faça, aquela boa foto que vai te trazer mais e mais clientes. E sendo gostoso, ele vai voltar muitas vezes. Então é muito importante, seja com bolo de fruta, seja com bolo de chocolate, seja o empadão, seja aquela carne assada que você esteja fazendo. Então a foto, a apresentação, né, do seu trabalho vai dizer muito, muito, muito sobre o seu trabalho e vai te trazer muito mais clientes, tá, gente? Então fique atento a sua foto, a sua propaganda, o que você está mostrando aí para os seus clientes, tá? O que seus clientes tá vendo, ver o visual também, se você mesmo está se agradando com aquele bolo ali, tá? Porque se você faz o bolo, se você faz alguma coisa e você mesmo não se agrada, provavelmente não vai agradar o cliente também. E olha ali, quem tava de olho em mim, gente, ele é demais.
Então provavelmente também não vai agradar o cliente. Então procura deixar tudo bem bonitinho. E esse foi o vídeo de hoje, gente. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.